No interior da Bahia, em 1905, a fazenda Boa Esperança era conhecida por três coisas: o gado manga larga de primeira qualidade, a capela que brilhava ao sol com seus azulejos portugueses e a mão de ferro de Dona Amélia Vasconcelos, a coronela que comandava tudo e todos com olhar de aço e língua afiada como navalha. Isabel Moreira tinha 28 anos quando sua vida se estilhaçou como vidro jogado contra o chão de pedra. Ela era uma mulher de pele morena queimada pelo sol do sertão, cabelos pretos e crespos que prendia num lenço colorido, mãos calejadas de tanto lavar roupa e esfregar o chão de ladrilho da casa grande. Seus olhos eram grandes, expressivos, cheios de uma doçura que contrastava com a dureza da vida que sempre conhecera. Ela trabalhava na fazenda Boa Esperança desde os 16 anos, quando sua mãe morreu de febre, e o pai, um vaqueiro de outra propriedade, a levou até a porta da casa grande pedindo trabalho para a menina. Dona Amélia aceitou. Precisava de braços para ajudar na lavanderia e na cozinha. Isabel era boa trabalhadora, silenciosa, obediente, exatamente o tipo de empregada que a coronela preferia. Durante 12 anos, Isabel serviu naquela casa. Acordava antes do sol nascer, quando o galo ainda não tinha dado o primeiro canto. Acendia o fogão a lenha, preparava o café, ajudava a cozinheira Dona Severina com o café da manhã dos patrões. Depois vinha a roupa. Montanhas de lençóis, toalhas, vestidos de renda de Dona Amélia, camisas engomadas do coronel Augusto Vasconcelos. Suas mãos mergulhavam na água fria do tanque de pedra até ficarem enrugadas como passa. Esfregava, torcia, estendia no varal sob o sol escaldante. Ao final do dia, suas costas doíam tanto que ela mal conseguia se endireitar. Mas Isabel nunca reclamou. Tinha um teto sobre a cabeça, comida no prato, um salário pequeno que guardava numa lata enterrada debaixo do jiral, onde dormia junto com outras empregadas. Sonhava um dia ter o suficiente para comprar um pedacinho de terra, plantar mandioca, milho, criar galinhas. Sonho simples de mulher pobre. Foi numa tarde de março, quando o calor estava insuportável e o ar parecia pesar sobre os ombros como saco de farinha, que tudo mudou. Dona Amélia tinha ido visitar a irmã numa fazenda vizinha e ficaria fora por 2 dias. A casa grande respirou aliviada. Sem a presença da patroa, o ambiente ficava mais leve. Até Dona Severina, sempre carrancuda, permitiu que Isabel descansasse um pouco depois do almoço. Isabel estava no quarto de despejo, organizando lençóis antigos, quando ouviu passos pesados na escada. Virou-se e viu o coronel Augusto Vasconcelos parado na porta. Ele tinha 52 anos, barriga proeminente sobre o cinto de couro, bigode grosso que ele alisava constantemente, olhos pequenos e sempre inquietos. "Preciso que você leve água para o meu quarto", ele disse, a voz arrastada, pastosa. Havia bebido cachaça no almoço. Isabel sentiu o cheiro dali. "Sim, senhor", ela respondeu, abaixando a cabeça como fazia sempre que falava com os patrões. Ela encheu a jarra de porcelana com água fresca do pote de barro, colocou na bandeja junto com um copo e subiu as escadas até o quarto do casal. Bateu na porta. Ninguém respondeu. Bateu de novo. "Entre!" A voz do coronel veio de dentro, impaciente. Isabel empurrou a porta com o quadril, equilibrando a bandeja. O quarto estava em penumbra, as janelas fechadas apesar do calor. O coronel estava sentado na beira da cama, a camisa aberta, os suspensórios soltos sobre as calças. "Coloque ali", ele apontou para a mesinha de cabeceira. Isabel colocou a bandeja, virou-se para sair. Foi quando sentiu a mão dele agarrando seu braço. A força do aperto a fez soltar um grito abafado de susto. "Coronel, por favor!" Ela tentou se soltar, o coração disparando no peito. O que aconteceu a seguir foi rápido e brutal. Isabel tentou gritar, mas a mão grande dele tapou sua boca. Ela tentou lutar, mas ele era forte demais. O cheiro de cachaça e suor a sufocava.
Quando acabou, ele se levantou, ajeitou as calças, olhou para ela jogada no chão como se fosse um saco de roupas sujas. "Não vai dizer nada para ninguém", ele rosnou. "Quem vai acreditar numa empregada contra mim? Vai ser sua palavra contra a minha. E você sabe o que acontece com mulheres que mentem sobre homens de bem." Isabel ficou ali deitada no chão frio de ladrilho muito depois dele sair. Sentia dor em todo o corpo, uma dor física que competia com a dor que rasgava sua alma. Quando finalmente conseguiu se levantar, lavou-se com a água que tinha trazido, vestiu-se com mãos trêmulas, desceu as escadas como um fantasma. Dona Severina a olhou estranhamente na cozinha. "Você está pálida, menina. Comeu alguma coisa estragada?" "Deve ser o calor", Isabel mentiu, a voz saindo fraca, distante. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Ficou deitada no jiral, olhando para o teto de palha, sentindo lágrimas escorrerem silenciosas pelo rosto. Pensou em fugir. Mas para onde? Não tinha família, não tinha dinheiro suficiente, não tinha para onde ir. Nos dias seguintes, o coronel a evitava, mas às vezes ela sentia o olhar dele sobre ela enquanto trabalhava. Um olhar que a fazia sentir suja, violada novamente. 2 semanas depois, aconteceu de novo. E mais 2 semanas depois, outra vez. Isabel aprendeu a se esconder quando ouvia os passos dele, mas às vezes não havia como escapar. Ela vivia num estado constante de terror, nunca sabendo quando ele viria, nunca sentindo-se segura. Foi quando Isabel percebeu que estava atrasada que o verdadeiro pavor a tomou. Primeiro 1 semana, depois 2. Aos 3 meses, quando as náuseas matinais começaram e seu corpo começou a mudar, ela não pôde mais negar a verdade. Estava grávida. Ela tentou esconder. Usava roupas mais largas, amarrava um pano apertado em volta da cintura, trabalhava curvada para disfarçar a barriga que começava a crescer. Mas numa casa cheia de mulheres, segredos assim não duram muito. Foi Joana, a lavadeira mais velha, quem notou primeiro. "Isabel, você está diferente. Seus seios estão maiores, seu rosto está inchado. Você está prenha." Isabel negou com veemência, mas Joana não era boba. Ela tinha parido 7 filhos, reconhecia os sinais. A notícia se espalhou pelos quartinhos das empregadas como fogo em capim seco. Cochichos, olhares, especulações sobre quem seria o pai. Isabel não disse nada. Manteve a boca fechada, rezando para que o burburinho não chegasse aos ouvidos da patroa. Mas chegou. Dona Amélia voltou de uma viagem a Salvador numa tarde de junho. O céu estava carregado de nuvens pesadas que prometiam chuva, mas não caíam, deixando o ar úmido e sufocante. Ela entrou na casa grande como uma tempestade, os saltos de suas botinas batendo forte contra o chão. "Onde está Isabel?" ela berrou, sua voz ecoando pelos corredores. Isabel estava na lavanderia, as mãos mergulhadas na água com sabão. Sentiu o sangue gelar ao ouvir seu nome sendo gritado. Secou as mãos apressadamente no avental e correu para dentro da casa. Dona Amélia estava de pé no meio da sala, as mãos na cintura, o rosto vermelho de raiva. Ao seu lado estava Joana, de cabeça baixa, visivelmente arrependida. "É verdade?" Dona Amélia cuspiu as palavras como veneno. "Você está grávida?" Isabel abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seus olhos foram involuntariamente para o coronel, que estava sentado na poltrona de couro, o jornal aberto na frente do rosto, fingindo ler. "Eu estou falando com você!" Dona Amélia gritou, dando um passo à frente. "Sim, senhora!" Isabel sussurrou, a voz quebrando. O tapa veio tão rápido que ela não teve tempo de se proteger. A mão de Dona Amélia acertou seu rosto com tanta força que ela caiu de joelhos no chão, o gosto de sangue enchendo sua boca. "Vagabunda!" Dona Amélia berrou. "Eu te dei trabalho, te dei um teto, te tratei como gente e é assim que você me paga? Engravidando de algum vaqueiro qualquer e trazendo vergonha para debaixo do meu teto?" "Senhora, eu não." Isabel começou, mas foi interrompida por outro tapa, esse ainda mais forte.
Quem é o pai? Qual desses homens sujos você seduziu? Isabel olhou novamente para o coronel, seus olhos implorando silenciosamente que ele falasse a verdade, que assumisse a responsabilidade. Mas ele continuou escondido atrás do jornal, covarde, silencioso. Ninguém me seduziu, senhora, Isabel disse, as lágrimas escorrendo. Eu fui forçada. Eu não queria. Forçada? Dona Amélia deu uma risada amarga. Claro que você ia dizer isso. Toda vagabunda diz a mesma coisa quando é pega. Você abriu as pernas voluntariamente e agora quer culpar algum homem inocente. Por favor, senhora, acredite em mim, Isabel implorou. Saia da minha casa, Dona Amélia disse, a voz fria como gelo. Agora, não quero você aqui nem mais um segundo. Mas, senhora, eu não tenho para onde ir. Eu estou grávida de 6 meses, eu preciso. Você não precisa de nada, Dona Amélia berrou. Você deveria ter pensado nisso antes de se comportar como uma cachorra no cio. Fora! Fora da minha casa! 2 criadas foram chamadas para agarrar Isabel pelos braços. Ela foi arrastada para fora, seus pés mal tocando o chão, seus gritos de protesto ignorados. Elas a levaram até o quartinho onde ela dormia. Deram 5 minutos para ela pegar suas coisas. Isabel agarrou sua trouxa de roupas com mãos trêmulas. Pegou a lata enterrada debaixo do jiral onde guardava suas economias. Eram apenas alguns mil-réis. Não era nada. Mas era tudo que tinha. Quando ela saiu do quartinho, Dona Amélia estava lá esperando, os braços cruzados sobre o peito. Tem uma casa abandonada a 3 léguas daqui, no caminho para o povoado de Santa Rita, ela disse, a voz carregada de desprezo. Era de uns colonos que morreram de febre há anos. Ninguém mora lá, mas tem teto e paredes. É mais do que uma criatura como você merece. Vá para lá e não volte nunca mais. Se eu te vir por aqui de novo, mando meus homens te açoitarem como faziam com as escravas nos tempos antigos. Isabel foi levada pelos braços até o portão da fazenda. A chuva finalmente começou a cair, grossa, pesada, encharcando-a em segundos. O portão de ferro se fechou atrás dela com um som de finalidade absoluta. Ela caminhou pela estrada de terra que rapidamente virava lama sob a chuva. Seus pés descalços afundavam, fazendo um som de sucção a cada passo. A barriga pesada a desequilibrava. A trouxa de roupas ficava cada vez mais pesada conforme se molhava. 3 léguas, 9 quilômetros. Uma eternidade para uma mulher grávida caminhando debaixo de chuva torrencial. Isabel caiu 2 vezes. Na segunda vez, ficou ali de joelhos na lama, chorando tão alto que seus solucos competiam com o barulho da chuva. Pensou em apenas deitar ali e deixar a chuva levá-la, deixar a terra engoli-la. Seria mais fácil do que continuar. Mas então sentiu o bebê mexer dentro dela. Um movimento pequeno, quase imperceptível, e algo dentro de Isabel se recusou a desistir. Esse bebê não tinha culpa de nada. Esse bebê merecia viver. Ela se levantou, limpou a lama do rosto com as costas da mão e continuou caminhando. A casa abandonada apareceu quando o sol já estava se pondo, mesmo escondido atrás das nuvens de tempestade. Era uma construção miserável de taipa, com metade do teto desabado, portas e janelas arrancadas, mato crescendo por todos os lados. Parecia mais um túmulo aberto do que um abrigo. Isabel entrou. O chão era de terra batida, coberto de folhas podres e fezes de animais. Havia um canto onde parte do teto ainda resistia. Ela se encolheu ali, abraçando sua trouxa encharcada, tremendo de frio e exaustão. A noite caiu como um peso morto. A escuridão era total, absoluta. Isabel ouvia sons ao redor, asas de morcegos, rangidos da madeira velha, o uivo distante de um animal. Tinha tanto medo que não conseguia fechar os olhos. Passou a primeira noite acordada, rezando baixinho, pedindo a Deus que não a abandonasse. Passou o segundo dia tentando encontrar comida, mas não havia nada. Bebeu água da chuva que acumulava num buraco no chão. Passou a segunda noite com tanta fome que seu estômago doía. No terceiro dia, a febre começou.
Isabel sentia calafrios que a faziam tremer violentamente, alternando com ondas de calor que a deixavam encharcada de suor. Sua garganta ardia. Seus lábios racharam. Ela estava deitada no chão de terra, semiconsciente, quando ouviu o som de cascos de cavalo. A princípio, pensou que estava delirando, mas o som ficou mais alto, mais próximo. Depois parou. Passos pesados, uma voz masculina, grave, surpresa. "Meu Deus, tem alguém aqui?" Isabel tentou abrir os olhos, mas a luz do sol que entrava pela porta era muito forte. Viu apenas uma silhueta escura, alta, larga de ombros, recortada contra a claridade. "Moça, você está viva?" A voz veio de novo, mais perto agora. Ela sentiu mãos fortes, ásperas, mas gentis, tocando seu rosto, sentindo sua testa febril. "Jesus Cristo, você está queimando de febre. O que aconteceu com você?" Isabel tentou falar, mas sua voz saiu apenas como um gemido fraco. "Você está grávida", o homem disse, e havia algo na voz dele. Surpresa, preocupação, talvez até raiva. "Quem fez isso com você? Quem te deixou aqui para morrer?" Ela finalmente conseguiu focar a visão. O homem ajoelhado ao seu lado tinha uns 40 anos, rosto anguloso queimado pelo sol, cabelos escuros começando a ficar grisalhos nas têmporas, olhos castanhos profundos que naquele momento estavam cheios de uma compaixão que a fez querer chorar. "Por favor", ela conseguiu sussurrar, "não me leve de volta. Qualquer lugar, menos lá." O homem a olhou por um longo momento. Depois assentiu, uma decisão tomada. "Não vou te levar de volta para lugar nenhum. Você vem comigo." Ele a levantou nos braços com surpreendente facilidade, como se ela não pesasse nada, apesar da barriga de grávida. Isabel sentiu a força daqueles braços, o cheiro de couro e suor honesto de trabalho. Sentiu-se segura pela primeira vez em meses. Antes da escuridão da inconsciência finalmente levá-la, ela ouviu o homem murmurar, mais para si mesmo do que para ela. "Mais uma alma quebrada que Deus joga no meu caminho. Será que é um teste ou uma segunda chance?" E então, tudo ficou negro. Isabel acordou em uma cama de verdade pela primeira vez em 3 dias. Não o chão duro de terra batida da casa abandonada, não o giral estreito do quartinho de empregada, mas uma cama com colchão de palha fresca, lençóis limpos que cheiravam a sol e sabão, um travesseiro macio debaixo de sua cabeça. Por um momento, pensou que tinha morrido, e aquilo era o céu. Mas então, a dor em seus músculos, a sede ardente em sua garganta, a fome que roía seu estômago a trouxeram de volta à realidade. Estava viva. Abriu os olhos devagar, piscando contra a luz suave que entrava por uma janela com cortinas de renda amarelada. O quarto era pequeno, simples, mas limpo. Paredes caiadas de branco, um armário de madeira escura num canto, uma cadeira ao lado da cama, uma mesinha com uma jarra de água e uma bacia. Isabel tentou se sentar, mas seu corpo protestou. Cada músculo doía, como se tivesse sido espancada. Suas mãos foram instintivamente para a barriga. O bebê. Estava tudo bem com o bebê? Como se em resposta à sua pergunta silenciosa, sentiu um movimento lá dentro. Pequeno, mas presente. Vivo. As lágrimas de alívio escorreram antes que ela pudesse contê-las. A porta do quarto se abriu, e entrou uma mulher negra de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque apertado, vestido simples de chita azul, avental amarrado na cintura. Seu rosto era marcado por linhas profundas de expressão, mas os olhos eram gentis. "Ah, graças a Deus você acordou", a mulher disse, apressando-se até a cama. "Fiquei preocupada. Você dormiu 2 dias inteiros." 2 dias? Isabel repetiu, a voz saindo rouca, áspera. "Sim, menina. Estava com uma febre danada. Seu Tomás te trouxe mais morta do que viva. Tive que fazer chá de quebra-pedra, passar pano molhado na testa, rezar muito." A mulher colocou a mão na testa de Isabel, avaliando.
A febre passou, graças a Deus, mas você precisa comer alguma coisa. Está fraca que nem passarinho caído do ninho. Quem é você? Isabel perguntou. Me chamo Benedita, mas todo mundo me chama de Dita. Sou a cozinheira aqui da fazenda Santo Antônio. Cuido da casa para seu Tomás desde que a patroa Dona Luísa faleceu. Deus a tenha. Isabel tentou processar as informações. Fazenda Santo Antônio, seu Tomás, a patroa que faleceu. Onde eu estou exatamente? Na Fazenda Santo Antônio, propriedade de seu Tomás Alcântara. Fica a umas 5 léguas da Fazenda Boa Esperança. Foi de lá que você fugiu, não foi? Isabel sentiu o medo apertar seu peito. Ele vai me mandar de volta? Mandar de volta? Dita franziu a testa. Menina, seu Tomás não manda ninguém de volta para lugar ruim. Ele te trouxe aqui porque achou você quase morta naquela casa abandonada. Disse que não ia deixar uma mulher grávida morrer sozinha como um bicho. Pode ficar tranquila. As lágrimas voltaram, agora de alívio, misturado com uma gratidão tão intensa que doía no peito. Isabel não conseguia falar, apenas chorava silenciosamente enquanto Dita lhe dava tapinhas carinhosos na mão. Pronto, pronto, você está a salvo agora. Ninguém vai te machucar aqui. Deixa eu buscar uma sopa bem quentinha para você. Precisa recuperar as forças, pelo bem desse bebê que você carrega. Dita saiu e voltou minutos depois com uma bandeja. Uma tigela de caldo de galinha com pedaços de carne desfiada, cheiro de alho e coentro subindo em vapor. Um pedaço de pão caseiro ainda morno. Um copo de leite fresco. Isabel pegou a tigela com mãos trêmulas. A primeira colherada era o paraíso. O caldo quente descendo pela garganta, o sabor do sal e das especiarias, a textura macia da carne. Ela não percebeu que estava chorando enquanto comia, até sentir as lágrimas caindo dentro da tigela. Devagar, menina, Dita alertou gentilmente. Seu estômago está vazio há dias. Come devagar, senão vai passar mal. Isabel obedeceu, forçando-se a comer em colheradas pequenas, mesmo que seu corpo implorasse para devorar tudo de uma vez. O pão era macio por dentro, crocante por fora, com gosto de manteiga. O leite estava gelado, fresco, doce. Quando terminou, encostou-se nas almofadas, sentindo uma satisfação física tão intensa que mais lágrimas escorreram. Não chorava de tristeza, mas de puro alívio. Estava alimentada, estava limpa. Estava em uma cama. Depois do inferno dos últimos dias, aquilo parecia um milagre. Dita, eu preciso agradecer a seu Tomás, Isabel disse. Preciso falar com ele. Ele está na lida com o gado agora, mas volta para o jantar. Você vai conhecer ele direito. Dita recolheu a bandeja e saiu, deixando Isabel sozinha novamente. Ela olhou ao redor do quarto com mais atenção. Era um quarto feminino, percebeu. Havia uma delicadeza nos detalhes que um homem sozinho não teria. As cortinas de renda, uma pintura pequena de flores numa moldura simples na parede, um tapete de retalhos ao lado da cama. Esse era o quarto de uma mulher, a esposa morta de seu Tomás. Isabel sentiu um arrepio. Estava dormindo no quarto da mulher que tinha morrido. Seria apropriado? Mas estava tão exausta que voltou a dormir antes de poder pensar muito sobre isso. Acordou no fim da tarde com o som de vozes vindas de algum lugar da casa. Conseguiu se levantar da cama, as pernas bambas, mas funcionando. Havia um vestido limpo pendurado na cadeira, simples, de algodão grosso, claramente deixado ali por Dita. Isabel trocou de roupa, lavou o rosto na bacia de água, tentou arrumar os cabelos com os dedos. Abriu a porta do quarto com cuidado e saiu para um corredor estreito. O que ela viu a fez parar, segurando a respiração. A casa era grande, mas estava morta. Não literalmente morta, mas congelada no tempo, como se alguém tivesse parado todos os relógios de uma vez. O corredor tinha móveis cobertos com lençóis brancos empoeirados, quadros virados contra a parede, portas fechadas, algumas até trancadas. A luz entrava fraca pelas janelas com cortinas cerradas. Havia um silêncio pesado no ar,
um peso de tristeza que parecia grudado nas paredes. O cheiro era de casa fechada, de poeira acumulada, de vida que tinha parado de acontecer. Isabel caminhou devagar pelo corredor, sentindo-se como uma intrusa num museu. Passou pela sala de estar, mobília coberta, um piano de cauda no canto com as teclas cobertas. Passou por uma biblioteca, estantes cheias de livros que ninguém tocava. Tudo limpo, mas abandonado. Cuidado, mas não vivido. Seguiu o som de vozes até chegar à cozinha nos fundos da casa. Era o único lugar que parecia vivo. Fogo aceso no fogão a lenha, panelas borbulhando, cheiro de comida sendo preparada. Dita estava lá, picando cebolas, conversando com um homem. Era ele, Tomás Alcântara. De pé, ele era ainda mais imponente do que Isabel se lembrava da primeira vez, naquele momento confuso quando ele a encontrou. Alto, devia ter mais de 1,80 m. Ombros largos de quem carrega peso, braços fortes marcados por músculos de trabalho árduo. Usava calça de couro, camisa de algodão branco suja de terra, botas gastas. Mas era o rosto dele que prendia a atenção. Anguloso, com uma mandíbula forte coberta por barba por fazer, nariz reto, sobrancelhas grossas. Os olhos eram castanhos escuros, profundos, e tinham algo neles que Isabel reconheceu imediatamente. Dor. Uma tristeza antiga que tinha feito morada permanente naquele olhar. Ele virou quando ouviu os passos dela. Por um momento, apenas olharam um para o outro. Isabel sentiu uma necessidade urgente de baixar os olhos, como tinha sido treinada a fazer com patrões toda a vida. Mas algo naquele homem fez ela manter o olhar firme. "Você está melhor", ele disse finalmente. Não era pergunta, era afirmação, mas soava como alívio. "Graças ao Senhor", Isabel respondeu, sentindo a garganta apertar. "O Senhor salvou minha vida. Eu não sei como agradecer." "Não precisa agradecer. Qualquer cristão teria feito o mesmo." "Não", Isabel disse com firmeza. "Nem todo cristão teria feito. A maioria teria passado direto, fingindo não me ver. O senhor parou, olhou, me trouxe para sua casa. Isso não é pouco." Tomás desviou o olhar, claramente desconfortável com o agradecimento. "Senta ali. Dita vai servir o jantar logo." Isabel sentou-se à mesa de madeira maciça, marcada por anos de uso. Dita começou a trazer as travessas. Feijão tropeiro fumegante, arroz branco soltinho, carne de gado assada, farofa de couve, pimenta malagueta numa tigelinha. Comeram em silêncio por alguns minutos. Isabel percebeu que Tomás comia mecanicamente, como se a comida fosse apenas combustível, não prazer. Dita ia e vinha da cozinha, enchendo copos, trazendo mais pão, mas não sentava à mesa. Sabia seu lugar. Foi Tomás quem quebrou o silêncio. "Você estava na fazenda Boa Esperança." Não era pergunta. Isabel assentiu. "O que aconteceu?" Isabel sentiu o medo voltar. Como explicar? O que dizer? Se contasse a verdade sobre o coronel Augusto, Tomás acreditaria? Ou pensaria que ela era uma mentirosa, uma vagabunda, como Dona Amélia tinha gritado? "Eu trabalhava lá", ela disse cuidadosamente. "Como empregada, lavadeira, ajudante de cozinha. E fui expulsa." "Por quê?" Isabel olhou para o prato, as mãos apertando o garfo com força. "Porque fiquei grávida." "Do marido?" "Não sou casada." "Namorado?" Isabel balançou a cabeça, sentindo as lágrimas ameaçarem voltar. Não ia chorar. Não na frente dele. Não de novo. Tomás ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou de novo, sua voz estava mais suave, quase gentil. "O pai do bebê sabe que você foi expulsa?" "Sabe", Isabel sussurrou. "Estava lá quando a patroa me expulsou. Não disse nada. Ficou escondido atrás do jornal como um covarde." A amargura em sua voz era impossível de esconder. Tomás a estudou com aqueles olhos profundos, como se pudesse ler a história completa escrita em seu rosto. "Entendo", ele disse finalmente, e algo na forma como disse fez Isabel acreditar que ele realmente entendia. Não julgava, apenas entendia.
Você pode ficar aqui enquanto precisa, Tomás disse, voltando a atenção para o prato. Tem esse quarto onde você está. Tem comida, tem teto, mas não é de graça. Você vai ter que trabalhar. Claro, Isabel disse rapidamente. Eu trabalho. Sei lavar, cozinhar, costurar, limpar, o que o senhor precisar. A casa precisa de cuidados. Tem quartos que não são abertos há 3 anos, móveis cobertos, poeira acumulada. Dita não consegue dar conta de tudo sozinha. Isabel olhou ao redor da cozinha para a porta que dava para o resto da casa morta. Por que os quartos estão fechados? Tomás ficou rígido. Sua mandíbula se apertou. Por um momento, Isabel pensou que ele fosse repreendê-la pela pergunta intrometida. Mas então ele falou, a voz baixa, áspera de emoção contida. Minha esposa, Luísa, faleceu há 3 anos, no parto. O bebê também não sobreviveu. Depois disso, fechei os quartos que eram dela. Não conseguia olhar para as coisas dela, para os planos que tínhamos feito, para o quartinho de bebê que nunca foi usado. O silêncio que se seguiu era pesado de dor compartilhada. Isabel entendeu. Aquela casa não era apenas uma casa, era um mausoléu, um lugar onde a vida tinha parado quando Luísa morreu. Sinto muito, ela disse, e era sincero, deve ter sido terrível. Foi, Tomás admitiu. Ainda é, mas a vida continua, mesmo quando a gente não quer que continue. Eles terminaram a refeição em silêncio, mas era um silêncio diferente agora, não desconfortável, mas contemplativo. 2 estranhos que reconheciam um no outro uma dor semelhante. Depois do jantar, Dita mostrou a Isabel o resto da casa. A sala de estar com os móveis fantasmas cobertos de lençóis. A biblioteca empoeirada. O escritório de Tomás, o único cômodo além da cozinha que parecia usado, com papéis espalhados pela mesa, livros de contabilidade abertos. E então chegaram à porta fechada no fim do corredor do 2º andar. Esse é o quarto da patroa Luísa, Dita disse, a voz respeitosa, quase reverente. Seu Tomás não permite que ninguém entre, nem eu. Está trancado há 3 anos. Isabel olhou para a porta de madeira escura, imaginando o que havia atrás dela. Um quarto congelado no tempo. Roupas no armário que nunca mais seriam usadas. Perfumes nas comoedas que nunca mais seriam cheirados. Sonhos nas paredes que nunca mais seriam vividos. E esse aqui, Dita abriu outra porta. Era para ser o quartinho do bebê. Isabel entrou e sentiu seu coração apertar. Era um quarto pequeno, pintado de amarelo suave, com um berço de madeira no canto, ainda sem colchão. Uma cômoda vazia. Uma cadeira de balanço perto da janela. Tudo esperando por uma criança que nunca veio. Ele montou tudo enquanto Dona Luísa estava grávida, Dita explicou, a voz embargada. Escolheu as cores, construiu o berço com as próprias mãos, deixou tudo pronto. Ela morreu antes de conseguir usar. Isabel passou a mão pelo berço de madeira, sentindo o trabalho cuidadoso, o amor em cada junção perfeitamente encaixada. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. Isso não é certo, ela sussurrou. Essa casa não devia estar morta. Tem tanto amor aqui, tanto cuidado. Não devia estar parada no tempo. Pois é, Dita concordou tristemente. Mas não é a nossa casa para decidir. É a dor de seu Tomás. Só ele pode escolher quando deixá-la ir. Naquela noite, Isabel deitou na cama do quarto de hóspedes, ouvindo os sons da casa silenciosa. O vento fazendo as janelas rangeram. O pio distante de uma coruja. O silêncio pesado de quartos não vividos, e fez uma promessa a si mesma. Enquanto estivesse ali, enquanto Tomás permitisse que ficasse, ela ia tentar trazer um pouco de vida de volta para aquela casa. Não para substituir Luísa. Isso seria impossível e desrespeitoso, mas para honrar a memória dela trazendo luz onde só havia sombras. Nos dias seguintes, Isabel estabeleceu uma rotina. Acordava cedo, ajudava a Dita na cozinha a preparar o café da manhã. Tomás comia rápido e silencioso. Depois saía para trabalhar com o gado, supervisionando os vaqueiros.
consertando cercas, lidando com os negócios da fazenda. Isabel começava então seu trabalho. Primeiro foi à sala de estar. Removeu os lençóis dos móveis com cuidado, dobrou-os, lavou-os. Limpou cada peça de mobília com um pano úmido, tirando anos de poeira acumulada. Abriu as janelas, deixando o sol entrar, o ar fresco circular. Depois foi à biblioteca. Passou pano em cada prateleira, organizou os livros por tamanho, limpou as capas de couro. Descobriu que Tomás tinha gosto eclético, livros sobre pecuária, romances franceses, poesia brasileira, manuais de agricultura. A cada dia, um cômodo voltava à vida. A cada dia, a casa respirava um pouco melhor. Tomás notava. Isabel via nos olhos dele quando chegava para o jantar e encontrava a casa diferente. Às vezes, ele parava na porta de um cômodo recém-limpo. Olhava ao redor com uma expressão indecifrada no rosto. Nunca dizia nada, mas havia algo em seu olhar. Talvez gratidão, talvez dor, talvez ambos. Os jantares se tornaram menos silenciosos. Começaram a conversar. Pequenas coisas, primeiro. Tomás perguntava como tinha sido o dia dela. Isabel contava sobre algum livro interessante que tinha encontrado na biblioteca, mesmo sem saber ler muito bem. Tomás se ofereceu para ensiná-la. Assim, começou um ritual. Depois do jantar, eles se sentavam na sala de estar recém-descoberta e Tomás abria um livro. Lia para ela, parando para explicar palavras difíceis, mostrando as letras, ensinando-a a juntá-las em palavras. Isabel era uma aluna dedicada. Absorvia cada lição como terra seca absorve chuva. E Tomás descobria que gostava de ensinar, gostava de ver o entendimento brilhar naqueles olhos escuros. Uma noite, 3 semanas após Isabel ter chegado, algo mudou. Eles estavam na varanda depois do jantar, sentados em cadeiras de balanço, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e vermelho. A barriga de Isabel estava enorme agora, o bebê mexendo constantemente. Ele está muito ativo hoje, Isabel comentou, a mão na barriga. Ele? Tomás perguntou. Você acha que é menino? Não sei. Só um jeito de falar. Pode ser menina também. Houve uma pausa. Então Tomás, hesitante, perguntou. Posso sentir? Isabel olhou para ele surpresa. Depois assentiu, pegando a mão grande e calejada dele e colocando sobre sua barriga. Justo naquele momento, o bebê deu um chute forte. Tomás arregalou os olhos, um sorriso involuntário se abrindo em seu rosto. Era a primeira vez que Isabel o via sorrir de verdade. Ele é forte, Tomás disse, maravilhado. Você está me contando. Isabel riu. Fica me chutando a noite inteira. Tomás manteve a mão ali por mais um momento, sentindo os movimentos da vida dentro dela. Quando tirou a mão, havia lágrimas nos seus olhos. Desculpa, ele disse, virando o rosto. Eu só me lembro de quando Luísa estava grávida. Eu ficava horas com a mão na barriga dela, sentindo nosso filho mexer. E agora ele nunca vai. Sua voz quebrou. Isabel, sem pensar, pegou a mão dele. Eu sinto muito, ela disse. Sinto muito que você tenha perdido eles. Não é justo. Vocês mereciam ter uma família. Tomás olhou para as mãos entrelaçadas. Não puxou a dele. Às vezes, eu me pergunto por que Deus me poupou e levou eles, ele confessou. Eu teria trocado de lugar sem pensar 2 vezes. Luísa merecia viver. Nosso filho merecia ter uma chance. Mas Deus não lhe deu essa escolha, Isabel disse gentilmente. E talvez, só talvez, ele tenha outros planos. Eu não sei por que as coisas ruins acontecem. Não sei por que eu fui violentada. Não sei por que o Senhor perdeu sua família. Mas sei que o Senhor me salvou. E isso significa alguma coisa. Tomás olhou para ela, realmente olhou como se a visse pela primeira vez. Não uma empregada, não uma responsabilidade, mas uma pessoa. Uma mulher forte que tinha sobrevivido ao inferno e ainda tinha gentileza no coração. Você é diferente, ele disse. Forte. Depois de tudo que passou, você podia estar amarga, raivosa, mas você trouxe luz para esta casa. Fez ela respirar de novo.
Isabel sentiu o rosto esquentar com o elogio. Eu só tentei ajudar, retribuir um pouco da bondade que o Senhor me deu. Ficaram ali sentados, de mãos dadas, observando a noite engolir o dia. Dois corações partidos começando lentamente a se curar um ao lado do outro. Mas a paz não duraria muito. Uma tempestade se aproximava e estava mais perto do que imaginavam. A tempestade começou 3 dias depois daquela noite na varanda. Isabel acordou com dores nas costas. Não era incomum nos últimos dias da gravidez, então não deu muita importância. Levantou-se como sempre, ajudou Dita a preparar o café, sentou-se à mesa com Tomás, mas as dores continuaram. Começaram a vir em ondas, cada uma um pouco mais forte que a anterior. Isabel apertou os dentes tentando não demonstrar, mas Dita tinha olhos de águia. Você tá passando mal, menina? Ela perguntou, estreitando os olhos. É só dor nas costas. Isabel mentiu, forçando um sorriso. Tomás a olhou por cima da xícara de café, aqueles olhos castanhos penetrantes demais. Você está pálida. Estou bem. Mas ela não estava bem. Ao meio-dia, as dores estavam vindo a cada 20 minutos. Aos poucos, Isabel percebeu a verdade que tentava negar. Não eram dores nas costas, eram contrações. O bebê estava chegando. Dita, ela chamou, a voz tremendo. Eu acho que começou. Dita largou a panela que estava lavando e correu até Isabel. Colocou a mão na barriga dela. Esperou. Quando a próxima contração veio, ela sentiu o endurecimento. Jesus, Maria, José, Dita murmurou. É hoje mesmo. Vou buscar seu Tomás. Não! Isabel agarrou o braço dela. Não precisa assustá-lo. Ainda falta muito. Primeiro filho demora, você sabe. Mesmo assim, ele precisa saber. E precisa mandar alguém buscar Dona Celestina, a parteira. Dita saiu correndo. Isabel ficou ali, segurando a beirada da mesa, respirando fundo, enquanto outra contração a atravessava como uma onda. Tomás chegou minutos depois, o rosto sujo de terra. Claramente tinha vindo correndo do pasto. Isabel, é verdade? O bebê? Sim, ela conseguiu dizer entre dentes cerrados. Mas não se preocupe, ainda vai demorar. Famosas últimas palavras. Foi quando o céu escureceu de repente. Nuvens negras se acumularam como um exército invasor, bloqueando o sol. O vento começou a soprar forte, fazendo as portas baterem, as janelas chacoalharem. Tempestade vindo, Dita disse, olhando pela janela com preocupação. E grande. Tomás correu para o estábulo, selou o cavalo mais rápido que tinha. Vou buscar Dona Celestina. Fica com ela, Dita. Ele galopou para fora da fazenda justo quando os primeiros pingos começaram a cair. Grossos, pesados, anunciando o dilúvio que viria. Isabel foi levada para o quarto. Dita a ajudou a deitar na cama, colocou toalhas limpas embaixo dela, trouxe bacias com água quente. As contrações estavam vindo mais rápido agora, a cada 10 minutos, cada uma mais forte, durando mais tempo. Isabel agarrava os lençóis, mordia o lábio para não gritar. A chuva começou a cair com fúria. Não era chuva comum, era uma parede de água caindo do céu, como se o próprio céu tivesse se aberto. O barulho era ensurdecedor. Raios cortavam o céu, iluminando o quarto em flashes brancos e azulados. Trovões faziam a casa inteira tremer. Onde ele está? Isabel perguntou entre contrações, referindo-se a Tomás. Já faz mais de 1 hora. Dita olhou pela janela, o rosto tenso. Essa chuva está forte demais. Talvez ele tenha se abrigado em algum lugar. Mas Isabel via a mentira nos olhos dela. Com aquela tempestade, Tomás podia ter sofrido um acidente. O cavalo podia ter escorregado na lama. Ele podia estar machucado em algum lugar, precisando de ajuda. E a parteira? A parteira não viria. Não com aquela tempestade. Outra contração, essa tão forte que Isabel não conseguiu segurar o grito. Agarrou a mão de Dita com força suficiente para machucar. Tá vindo mais rápido, Dita disse, e havia medo em sua voz agora. Muito mais rápido do que devia. Deixa eu ver. Ela examinou Isabel e empalideceu.
Menina, você está quase totalmente dilatada. Esse bebê não vai esperar a parteira. O quê? Isabel sentiu o pânico subir pela garganta. Mas você disse que primeiro filho demora. Demora horas. Normalmente demora, mas cada mulher é diferente. O seu tá com pressa. Foi quando ouviram a porta da frente se escancarar. Passos pesados, molhados. Tomás apareceu na porta do quarto, encharcado até os ossos, cabelo grudado no rosto, camisa colada ao corpo, respirando pesado. A ponte para o povoado desabou. Ele disse, a voz rouca. A chuva levou. Não tem como trazer a parteira. Tentei dar a volta pelo caminho da serra, mas está intransitável. Tem árvores caídas, terra deslizando. Jesus nos acuda, Dita murmurou. Isabel olhou para Tomás, viu o medo nos olhos dele. Não medo da tempestade. Medo dela. Medo do parto. Medo de perder mais alguém. Você vai ter que fazer, Dita disse, virando-se para Tomás. O quê? Ele recuou um passo. Não, eu não posso. Eu não sei como. Eu vou te ensinar. Mas minhas mãos estão tremendo demais. Sou velha, minha visão não está boa. Você é mais jovem, mais forte. Você tem que fazer. Não! Tomás balançou a cabeça, o rosto pálido como cera. Eu não posso. Você não entende. Luísa, o bebê. Eu segurei os 2 mortos nos meus braços. Não posso fazer isso de novo. Outra contração atingiu Isabel. Essa tão forte que ela arqueou as costas na cama, gritando. Não conseguia mais segurar. A dor era como se estivesse sendo rasgada ao meio. Tomás! Ela gritou. Não, senhor, não, seu Tomás. Só Tomás, por favor. Ele olhou para ela, viu o desespero, o medo, a dor, e algo dentro dele se quebrou, ou talvez se consertou. Tomás fechou os olhos, respirou fundo, e quando os abriu novamente, havia uma determinação férrea neles. Tá bem, ele disse. Tá bem, eu faço. Me diz o que preciso fazer. Dita o guiou. Primeiro lavar as mãos, esfregar com sabão até ficarem em carne viva. Depois, examinar Isabel para ver o quanto o bebê tinha descido. As mãos de Tomás tremiam quando ele tocou Isabel pela primeira vez, mas sua voz estava firme quando falou. O bebê está bem posicionado, cabeça para baixo, isso é bom. Outra contração. Isabel empurrou, gritou, as unhas cravando nos braços de Tomás. Assim mesmo, ele encorajou. A voz surpreendentemente calma, apesar do terror em seus olhos. Você está indo bem. Continue. A tempestade rugia lá fora como uma fera furiosa. Raios caíam tão perto que iluminavam o quarto em clarões que deixavam manchas na visão. A casa inteira parecia tremer nos seus alicerces, mas dentro daquele quarto havia apenas Isabel, Tomás, Dita e um bebê determinado a nascer. Eu vejo a cabeça, Tomás disse de repente, e havia maravilha em sua voz. Isabel, eu vejo a cabeça do bebê. Empurra, menina, Dita ordenou. Na próxima contração, empurra com tudo que tem. Isabel empurrou. Empurrou com uma força que não sabia que tinha. Empurrou como se sua vida dependesse disso, porque dependia. A vida dela e a vida do bebê. Mais um pouco. Tomás dizia, suas mãos guiando cuidadosamente a cabeça pequenina. Só mais um pouco, Isabel. Você consegue. E então, com um último empurrão que arrancou um grito das profundezas de sua alma, Isabel sentiu o bebê deslizar para fora de seu corpo. Silêncio. Um silêncio terrível, pior que qualquer grito. O bebê não chorava. Isabel tentou se levantar, o pânico tomando conta. Por que ele não está chorando? Por quê? Tomás estava pálido, segurando o bebê pequeno e mole em suas mãos. Um menino. Perfeito em miniatura, mas silencioso, azulado, sem vida aparente. E foi ali, naquele momento, que os fantasmas de Tomás voltaram. Ele segurava outro bebê morto em suas mãos. Via Luísa sangrando até a morte na cama. Ouvia os gritos que se transformavam em silêncio. Sentia tudo de novo. Não, ele sussurrou. Não de novo. Por favor, Deus, não de novo. Faz alguma coisa, Isabel gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Dita pegou o bebê das mãos trêmulas de Tomás. Virou ele de cabeça para baixo. Deu um tapa nas costas pequeninas. Nada.
Outro tapa, mais forte. Nada. Tomás estava paralisado, olhando fixamente para o bebê preso em seus próprios pesadelos. Foi quando Isabel, com um esforço sobre-humano, se levantou da cama. Cambaleou, quase caiu, mas chegou até Dita. Pegou o bebê dos braços dela. "Não!" ela disse, a voz tremendo, mas firme. "Não vou te perder. Lutei demais. Passei por demais. Você vai viver." Ela colocou a boca pequenina do bebê na sua. Soprou ar gentilmente. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E então, como um milagre em meio à tempestade, o bebê tossiu, engasgou e chorou. O choro era fraco primeiro, mas foi crescendo, ficando mais forte, mais alto, até que aquele quartinho estava cheio do som mais bonito do mundo. O choro de um recém-nascido reclamando de ter sido arrancado do conforto do ventre. Isabel desabou na cama, o bebê contra seu peito, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Ele está vivo! Ele está vivo!" Dita chorava abertamente, fazendo o sinal da cruz repetidamente, murmurando orações de agradecimento. E Tomás? Tomás caiu de joelhos ao lado da cama, o rosto escondido nas mãos, soluçando. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio tão intenso que doía. De alegria misturada com a dor antiga que finalmente estava começando a cicatrizar. "Você conseguiu!" ele disse olhando para Isabel com algo próximo de admiração. "Você salvou ele." "Nós conseguimos," Isabel corrigiu, estendendo a mão para tocar o rosto molhado dele. "Você não desistiu. Você enfrentou o seu maior medo e não desistiu." Dita limpou o bebê com panos macios, cortou o cordão umbilical, enrolou o pequeno num cobertor limpo e branco. Depois, o entregou a Isabel, que o segurou contra o peito, maravilhada. Era um menino, pequeno, mas perfeito. Tinha cabelos escuros, molhados e grudados na cabeça, olhinhos apertados, mãozinhas minúsculas que se fechavam. Estava vermelho e irritado por ter sido forçado a esse mundo barulhento e frio, mas estava vivo. "Como vai chamar?" Dita perguntou, sorrindo através das lágrimas. Isabel olhou para Tomás, que ainda estava de joelhos ao lado da cama, olhando para o bebê com uma expressão de assombro. "Miguel," ela disse, "vai se chamar Miguel. Significa quem é como Deus. Porque só Deus poderia ter me salvado. Só Deus poderia ter trazido esse bebê ao mundo em meio a uma tempestade." Tomás estendeu a mão hesitante, tocando a cabeça pequenina de Miguel com dedos surpreendentemente gentis para mãos tão grandes e calejadas. "Miguel," ele repetiu, "é um bom nome, forte." Lá fora, a tempestade começou a perder força. A chuva diminuiu gradualmente. Os raios ficaram mais espaçados, os trovões mais distantes. Era como se o próprio céu estivesse celebrando o nascimento daquela nova vida. Dita cuidou de Isabel, limpou-a, trocou os lençóis ensanguentados, certificou-se que não havia complicações. Graças a Deus, tudo parecia bem. Não havia hemorragia. O bebê estava mamando. "Você teve sorte, menina," Dita disse, balançando a cabeça. "Muito sorte. Primeiro filho vindo tão rápido em plena tempestade, sem parteira. Poderia ter dado muito errado." "Não foi sorte," Isabel disse, olhando para Tomás, que ainda não tinha saído do quarto. Ainda não tinha parado de olhar para o bebê. "Foi Deus. Ele me trouxe até aqui. Trouxe esse homem bom para me salvar. Trouxe Miguel ao mundo no tempo certo." As horas seguintes foram um borrão. Dita preparou um caldo nutritivo para Isabel recuperar as forças. Tomás trouxe mais lenha para manter o quarto aquecido. Miguel dormiu no peito de Isabel, enrolado no cobertor, pequeno e perfeito. Foi quando o sol começou a se pôr, lançando raios dourados através das nuvens que se dispersavam, que Tomás finalmente falou o que estava em seu coração. Ele estava sentado na cadeira ao lado da cama, observando Isabel e Miguel dormirem. Isabel acordou e o encontrou olhando, aqueles olhos castanhos, cheios de uma emoção intensa. "Eu pensei que ia perdê-los," ele disse baixinho. "Quando o bebê não chorou, eu voltei para aquele dia com Luísa. Vi tudo de novo, senti tudo de novo, e pensei que Deus estava me punindo.
tirando mais alguém de mim. Mas ele não tirou, Isabel disse, ajustando Miguel nos braços. Não, ele deu. Pela primeira vez em 3 anos, ele deu em vez de tirar. Tomás se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, as mãos entrelaçadas. Isabel, você me trouxe de volta à vida. Esta casa estava morta. Eu estava morto, só existindo, não vivendo. Mas você abriu as janelas, deixou o sol entrar, fez essa casa respirar de novo. Ele fez uma pausa, lutando com as palavras. E hoje, quando segurei Miguel, quando vi você lutar pela vida dele, quando ouvi ele chorar, algo dentro de mim se consertou, algo que estava quebrado há 3 anos. Isabel sentiu lágrimas escorrerem. Tomás, deixa eu terminar, ele pediu. Eu sei que nosso acordo era você ficar aqui até o bebê nascer, trabalhar em troca de teto e comida. Mas eu não quero que você vá embora. Não quero que Miguel vá embora. Quero que vocês fiquem para sempre. Ele se ajoelhou ao lado da cama, pegou a mão livre de Isabel. Casa comigo. De verdade, não por obrigação ou necessidade, mas por quê? Porque eu me apaixonei por você. Não sei quando aconteceu. Talvez foi quando vi você limpar a biblioteca e organizar os livros. Talvez foi quando você começou a aprender a ler e seus olhos brilhavam a cada palavra nova. Talvez foi hoje, quando você salvou Miguel com sua própria respiração. Mas aconteceu, e eu quero passar o resto da minha vida com você e com esse menino. Isabel chorava abertamente agora. Tomás, você tem certeza? Eu não sou. Eu não sou como Luísa. Não sou educada, não sou de família boa, sou só uma lavadeira. E Miguel, ele não é seu filho de sangue. Sangue não faz família, Tomás disse com firmeza. Amor faz. Eu amo você. E já amo esse menino como se fosse meu. Vou criá-lo como meu filho. Vou dar meu nome a ele. Vou protegê-lo, educar, amar como amaria qualquer filho do meu sangue, porque ele é seu. E você é minha. Sim, Isabel sussurrou. Sim, eu caso com você, porque eu também te amo. Tentei não amar, achando que seria desrespeito com você e com a memória de Luísa, mas não consigo evitar. Você é o homem mais bom que já conheci. Você me salvou quando eu não valia nada para ninguém. Me deu dignidade quando eu tinha sido tratada como lixo. Como não ia me apaixonar? Tomás se inclinou e a beijou. Suave, terno, cuidadoso para não apertar Miguel, que dormia entre eles. Foi um beijo de promessa, de novo começo, de cura mútua. Quando se separaram, ele ficou com a testa encostada na dela. Vamos ser uma família, ele disse. Você, eu e Miguel. Uma família de verdade. Lá fora, a tempestade tinha passado completamente. O céu estava limpo, lavado, com as primeiras estrelas começando a aparecer. O ar cheirava a terra molhada e possibilidades novas. Dentro do quarto, uma nova família nascia. Não de sangue, mas de escolha. Não de convenção, mas de amor. 3 almas quebradas que se encontraram no momento certo e se consertaram mutuamente. E Miguel, pequeno Miguel, que tinha lutado tanto para vir ao mundo, dormia tranquilo, sem saber que tinha acabado de unir 2 corações feridos e criar algo belo das cinzas da dor. O casamento aconteceu 3 meses depois do nascimento de Miguel, numa manhã clara de setembro, quando o céu estava tão azul que parecia pintado à mão. Não foi uma cerimônia grandiosa. Não havia centenas de convidados, orquestra, decoração elaborada. Foi simples, íntimo, perfeito. A capela da fazenda Santo Antônio era pequena, construída pelo avô de Tomás décadas atrás. Tinha paredes caiadas de branco, bancos de madeira rústica, um crucifixo simples atrás do altar e janelas que deixavam entrar a luz dourada da manhã. Isabel usava um vestido branco simples que Dita tinha costurado nas últimas semanas, trabalhando à luz de velas depois que todos dormiam. Não era seda importada nem renda francesa, mas algodão fino, bordado com flores pequenas ao redor do decote e das mangas. Ela tinha deixado os cabelos soltos pela primeira vez, caindo em ondas escuras sobre os ombros,
uma coroa de flores silvestres sobre a cabeça. Tomás usava seu melhor terno, guardado há 3 anos num baú, cheirando levemente a naftalina, mas ainda digno. Tinha feito a barba, cortado o cabelo, e quando olhou para Isabel caminhando em direção ao altar, seus olhos brilharam com lágrimas que ele não tentou esconder. Miguel dormia nos braços de Dita, enrolado num xale branco, alheio à importância do momento. O padre era padre Anselmo, um homem velho de uns 70 anos que servia a região há décadas. Ele conhecia Tomás desde menino. Tinha casado ele com Luísa, tinha rezado a missa de corpo presente quando ela faleceu. Quando viu Tomás novamente ao altar, agora com Isabel, o velho padre sorriu com tanta alegria que seu rosto enrugado pareceu iluminar-se. "Meus filhos", ele começou, a voz trêmula, mas cheia de emoção. "Não é sempre que Deus nos dá uma segunda chance de ser feliz, mas quando Ele dá, é um presente precioso que não deve ser desperdiçado." Ele olhou para Tomás. "Eu vi você quebrado, meu filho. Vi você enterrar sua primeira esposa e seu filho. Vi você se fechar para o mundo, para a vida, para Deus. Mas hoje vejo você curado. Não porque esqueceu, mas porque aprendeu que amar de novo não é trair a memória de quem se foi, é honrá-la, vivendo plenamente." Depois olhou para Isabel. "E você, minha filha, que veio de tanto sofrimento, que foi julgada e descartada como se não tivesse valor, Deus viu sua dor, viu suas lágrimas e te trouxe para este lugar, para este homem, para esta nova vida. Sua história não terminou quando te expulsaram. Estava apenas começando. Os votos foram simples." Tomás segurou as mãos de Isabel, olhou nos olhos dela e disse com voz firme: "Isabel, eu prometo amar você todos os dias da minha vida. Prometo te proteger, te respeitar, te honrar. Prometo ser pai para Miguel como se fosse meu próprio sangue. Prometo que nunca mais você vai se sentir sozinha, descartada ou sem valor, porque você é meu tesouro. Você e Miguel são minha família, e eu vou dedicar minha vida a fazer vocês felizes." Isabel, com lágrimas escorrendo pelo rosto, respondeu: "Tomás, eu prometo amar você com tudo que sou. Prometo cuidar desta casa, desta família, com todo o meu coração. Prometo honrar a memória de Luísa, não tentando substituí-la, mas sendo a melhor versão de mim mesma. Prometo criar Miguel para ser um homem bom, honrado como você. E prometo que vou passar cada dia agradecendo a Deus por ter me trazido até você." Padre Anselmo os declarou marido e mulher. Tomás beijou Isabel com ternura. E nos poucos bancos da capela, Dita chorava abertamente, os vaqueiros da fazenda aplaudiam discretamente, e Miguel acordou e começou a chorar, como se quisesse participar da celebração à sua maneira. A festa foi na varanda da casa grande. Dita tinha preparado um banquete: leitão assado, galinha caipira, arroz de festa, feijão tropeiro, farofa de miúdos, bolos de milho, cocadas, doce de leite. Havia música, um violeiro que tocava modas de viola, e risadas, muitas risadas. Foi o dia mais feliz que a fazenda Santo Antônio tinha visto em 3 anos. Mas enquanto eles celebravam, a 20 léguas dali, a justiça divina já estava em movimento. Dona Amélia Vasconcelos nunca imaginou que suas ações teriam consequências. Ela tinha expulsado Isabel, achando que estava protegendo a honra de sua família, limpando a sujeira de sua casa. Mas o que ela não sabia era que o universo tem uma forma peculiar de equilibrar as balanças. Começou 3 semanas depois de Isabel ter sido expulsa. O coronel Augusto, que tinha violentado Isabel repetidamente e depois se escondido covardemente atrás do jornal, começou a ficar doente. Primeiro foram dores de cabeça, depois tonturas, depois sangramentos pelo nariz que não paravam. Os médicos foram chamados, vieram de Salvador, examinaram, fizeram diagnósticos contraditórios. "É a pressão alta", um disse. "É um tumor no cérebro", outro diagnosticou. "É castigo de Deus",
O terceiro murmurou baixo demais para Dona Amélia ouvir. Augusto definhou rapidamente. Em 3 meses, o homem que tinha sido robusto e forte estava magro como um galho seco, pálido como cera, delirando com febres que nenhum remédio baixava. Nos delírios, ele gritava coisas que faziam Dona Amélia tapar os ouvidos. Gritava por perdão, gritava nomes de mulheres, gritava que via mãos ensanguentadas o agarrando. Ele morreu numa noite de lua nova, gritando até o último suspiro. A morte foi feia, dolorosa, prolongada, exatamente o oposto da morte rápida e misericordiosa que ele não tinha merecido. Dona Amélia ficou viúva aos 46 anos e foi então que descobriu a verdade sobre suas finanças. Augusto tinha escondido dela por anos que a fazenda estava afundada em dívidas. Ele tinha jogado em jogos de cartas, tinha perdido fortunas em investimentos estúpidos, tinha emprestado dinheiro a juros absurdos de agiotas. Quando os credores vieram cobrar, Dona Amélia não tinha como pagar. A fazenda Boa Esperança foi a leilão. Os móveis finos, as joias, as roupas importadas, tudo foi vendido para pagar dívidas. Dona Amélia, que tinha sido tão orgulhosa, tão cruel, tão preocupada com aparências, ficou sem nada. Ela foi morar numa casinha pequena, na periferia do povoado, dependendo da caridade de parentes distantes que a ajudavam com relutância e ressentimento. As mesmas pessoas que tinham bajulado ela quando era rica, agora a ignoravam na rua. As mulheres que tinham tomado chá em sua sala, agora atravessavam para o outro lado quando haviam vindo. Dona Amélia envelheceu rapidamente. Em 2 anos parecia ter 20 a mais. Cabelos brancos, costas curvadas, mãos trêmulas. A arrogância tinha dado lugar a uma amargura corrosiva que a consumia por dentro. Ela morreu sozinha, aos 53 anos, num dia chuvoso de inverno. Ninguém foi ao enterro além do coveiro e do padre que rezou a missa porque era obrigado. Sua lápide simples dizia apenas Amélia Vasconcelos, 1852-1905. Nenhuma palavra de amor, nenhuma saudade, nenhum legado além de uma vida desperdiçada em crueldade e orgulho vazio. A justiça tinha tardado, mas não tinha falhado. 10 anos depois, Isabel estava na varanda da casa grande, observando Miguel brincar no jardim. Ele tinha 10 anos agora, um menino cheio de energia, com cabelos escuros cacheados que nunca ficavam penteados, olhos castanhos curiosos, sorriso largo que mostrava 2 dentes da frente um pouco separados. "Pai! Pai!" ele gritava, correndo em direção a Tomás que voltava do pasto. "Você viu? Consegui subir na mangueira sozinho." Tomás o pegou no ar, jogou ele nas costas, rindo. "Vi sim, danado. Quase me deu um ataque do coração. Aquele galho tá muito alto. Mas eu não caí." Miguel protestou, orgulhoso. "Dessa vez," Tomás disse, baixando o menino de volta ao chão. "Mas da próxima vez, avisa antes de se arriscar assim. Senão sua mãe vai me matar por deixar você virar macaco." Miguel correu para dentro da casa, provavelmente em busca de outro tipo de travessura. Tomás subiu os degraus da varanda, beijou Isabel na testa, sentou-se ao lado dela. "Ele está crescendo rápido demais," Isabel disse sorrindo. "É, logo vai estar mais alto que você. Que Deus o abençoe. Ele é um menino bom." "É, tem seu coração bom," Tomás disse pegando a mão dela. A fazenda Santo Antônio tinha prosperado nos últimos 10 anos. Tomás tinha expandido o rebanho de gado, tinha comprado terras vizinhas, tinha construído um curral novo e modernizado. Isabel administrava a casa com mão firme mas gentil, cuidava das galinhas e da horta, ensinava Miguel a ler e escrever usando os livros da biblioteca. A casa não era mais um mausoléu, era um lar, vivo, barulhento, cheio de amor. O quarto de Luísa tinha sido finalmente aberto. Isabel tinha sugerido com cuidado que transformassem ele num quarto de costura. Tomás tinha concordado e juntos tinham guardado as roupas de Luísa numa arca no sótão, com respeito e carinho, mas sem mais aquela dor paralisante. "Você acha que ela teria gostado de mim?"
Isabel tinha perguntado uma vez, segurando um vestido de Luísa contra si. Ela teria te amado. Tomás tinha respondido com certeza, porque você fez aquilo que ela teria querido. Me fez feliz de novo, fez esta casa viver de novo, deu a Miguel um lar cheio de amor. Luísa teria agradecido a você. 20 anos depois. Miguel tinha 20 anos, um homem jovem agora, alto e forte como o pai adotivo, trabalhando ao lado de Tomás na administração da fazenda. Ele nunca soube que Tomás não era seu pai biológico. Para ele, Tomás era pai em todos os sentidos que importavam. O homem que o ensinou a montar cavalo, que lhe mostrou como manejar o gado, que o educou com firmeza mas amor, que nunca levantou a mão para ele exceto para ajudá-lo a se levantar quando caía. Isabel tinha cabelos com fios de prata começando a aparecer, rugas pequenas ao redor dos olhos de tanto sorrir. Tomás tinha 60 anos, cabelos completamente grisalhos, mas ainda forte, ainda trabalhando duro todos os dias. Foi nesse ano que Miguel conheceu Ana, filha de um fazendeiro vizinho. Uma moça bonita de olhos verdes e cabelos loiros, que sabia ler e escrever, que tocava piano, que tinha um riso que fazia Miguel perder o fôlego. O casamento aconteceu na mesma capela onde Tomás e Isabel tinham se casado. Padre Anselmo já tinha falecido, substituído por um padre jovem, mas a capela era a mesma. A emoção era a mesma. Isabel chorou ao ver Miguel ao altar, tão bonito no terno novo, tão feliz ao lado de Ana. Nosso menino está crescido, ela sussurrou para Tomás. Nosso menino está se tornando um homem bom, Tomás corrigiu. Graças a você, graças a nós dois, Isabel corrigiu de volta. 30 anos depois, Tomás tinha 75 anos, Isabel 63. Sentavam-se todas as tardes na mesma varanda onde tinham se declarado amor décadas atrás. Miguel e Ana tinham lhes dado 5 netos, 3 meninos e 2 meninas, que corriam pela fazenda como pequenos furacões, enchendo a casa de risadas e bagunça. A fazenda Santo Antônio era agora uma das mais prósperas da região. Miguel tinha herdado o talento de Tomás para os negócios e expandido ainda mais. Eles tinham construído uma escola para os filhos dos trabalhadores, uma capela maior, casas melhores para as famílias que viviam na propriedade. Isabel tinha se tornado respeitada na região como uma mulher de caridade. Ajudava viúvas, acolhia órfãos, dava trabalho para mulheres que tinham sido descartadas pela sociedade, exatamente como ela tinha sido. Você se lembra? Tomás disse numa tarde. Daquele dia que te encontrei naquela casa abandonada? Como poderia esquecer? Isabel sorriu. Eu achava que ia morrer ali. Achava que Deus tinha me abandonado. Mas ele não tinha. Ele só tinha um plano diferente. Um plano melhor. Isabel concordou. Muito melhor do que eu poderia ter imaginado. Tomás pegou a mão dela, entrelaçou os dedos enrugados. Você fez minha vida valer a pena de novo. Quando Luísa morreu, eu achei que tinha acabado, que nunca mais seria feliz. Mas você me mostrou que era possível amar de novo, que era possível viver de novo. E você me mostrou que eu tinha valor, Isabel disse, lágrimas nos olhos. Quando todo mundo me tratou como lixo, você me tratou como gente, como alguém digno de respeito, de cuidado, de amor. Você salvou minha vida e a vida de Miguel. Miguel salvou a minha vida também, Tomás disse. Aquele menino me deu um propósito, me fez querer ser um homem melhor, um pai melhor do que meu pai foi. E olha só o homem que ele se tornou. Honesto, trabalhador, bom marido, bom pai. Tenho tanto orgulho dele. Ele é igual a você, Isabel disse com carinho. Ele é melhor que eu, ele tem seu coração bom. Eles ficaram ali sentados, de mãos dadas, observando o sol se pôr sobre as terras que tinham trabalhado juntos por décadas. Observando os netos brincarem, ouvindo as risadas que enchiam aquela casa que tinha estado morta e agora transbordava de vida. 40 anos depois,
Isabel faleceu numa tarde tranquila de outono, aos 68 anos, sentada naquela mesma varanda, olhando para os jardins que tinha plantado décadas antes. Tomás estava ao seu lado, segurando sua mão, como tinha feito em tantos momentos importantes de suas vidas. Você salvou minha vida naquele dia, ela sussurrou a voz fraca. Salvou a mim e a Miguel. Deu-nos um lar, uma família, amor. Como posso agradecer por isso? Tomás, agora com 80 anos, cabelos completamente brancos, rosto marcado por rugas profundas, mas olhos ainda brilhantes, apertou sua mão. Você agradeceu todos os dias, ele disse, a voz embargada. Com cada sorriso, com cada momento de felicidade que compartilhamos, você transformou esta casa num lar de verdade. Você me deu um motivo para viver de novo. Você me deu Miguel, me deu netos, me deu uma vida que vale a pena. Sou eu quem deveria agradecer. Isabel sorriu, fechou os olhos e partiu em paz, cercada pelo amor que construíra, pela família que criara, pelo legado que deixava. Tomás a seguiu 6 meses depois, incapaz de viver sem a mulher que trouxera luz de volta para sua vida. Foram enterrados lado a lado, no pequeno cemitério da fazenda, sob uma árvore frondosa que Isabel tinha plantado décadas atrás. Uma única lápide marcava seus túmulos: Tomás e Isabel Alcântara, unidos pela providência, unidos pelo amor, unidos para sempre. Miguel manteve a fazenda Santo Antônio na família. Seus filhos cresceram ouvindo a história da avó Isabel, da mulher forte que fora abandonada grávida e encontrara não apenas abrigo, mas amor verdadeiro no lugar mais inesperado. Era uma história que passava de geração em geração. Uma história sobre como os momentos mais sombrios podem ser apenas o prelúdio para algo maravilhoso. Sobre como a bondade existe mesmo nos momentos mais escuros, sobre como família não é definida por sangue, mas por amor e escolha. A casa onde Isabel fora abandonada, aquela construção velha de taipa que quase se tornara seu túmulo, foi eventualmente demolida. Mas, no lugar, Miguel plantou um jardim de flores brancas em memória da mãe que sobrevivera ao impossível. E até hoje, quando o vento sopra forte por aquelas terras, quando o sol se põe sobre os pastos verdes da fazenda Santo Antônio, dizem que ainda se pode sentir algo no ar. Não é tristeza, não é dor, é esperança. A esperança que Isabel carregou mesmo nos momentos mais sombrios. A esperança que a manteve viva quando tudo parecia perdido. A esperança que se transformou em amor, em família, em um legado que durou gerações. Isabel entrou naquela casa abandonada como uma mulher quebrada, sem nada, sem ninguém, esperando apenas sobreviver mais um dia. Mas ela saiu dali transformada. Não porque encontrou ouro ou riqueza material, mas porque encontrou algo muito mais raro, um homem de honra, que viu além das aparências e ofereceu não apenas abrigo, mas dignidade. E o que começou como um acordo de conveniência floresceu no amor mais verdadeiro que ambos conheceram. Às vezes, os momentos mais desesperadores da nossa vida são apenas o começo de uma história que ainda não sabemos que estamos escrevendo. Às vezes, quando perdemos tudo, é porque Deus está abrindo espaço para algo muito melhor. Às vezes, a pessoa que nos salva não é quem esperávamos, mas exatamente quem precisávamos. E às vezes, apenas às vezes, a tempestade que quase nos destrói é apenas a chuva que prepara o solo para o jardim mais bonito florescer. A história de Isabel e Tomás é um lembrete de que nunca é tarde demais para recomeçar. Que o amor pode nascer das cinzas da dor. Que família é o que construímos, não apenas o que herdamos. E que a graça de Deus funciona de maneiras misteriosas, transformando tragédias em triunfos e desespero em esperança. Esta não é apenas a história deles, é a história de todos nós que já nos sentimos perdidos, descartados, sem valor. É a promessa de que há luz
mesmo na escuridão mais profunda. É a certeza de que nossa história não termina quando tudo parece perdido. Na verdade, às vezes, é exatamente aí que ela realmente começa.